Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Atos praticados por organizações criminosas e por milícias podem ser equiparados a terrorismo. É o que prevê um projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. É bom falar desse tema porque é o dia a dia das pessoas, né? Pois é, senador, explica para a gente exatamente o que muda na legislação, que crimes passariam a entrar nesse rol de terrorismo. Eu explico, mas antes de explicar o que está no projeto de lei, que o projeto de lei tem a previsão e que teve uma resistência para ele tramitar entre a Comissão de Segurança Pública e CCJ, eu preciso dizer para as pessoas o que seriam essas organizações criminosas causando esse pânico e terror na população. Hoje, se você parar para analisar, eles colocam uma imposição dentro de comunidades ou dentro da sociedade que, se não for obedecida, eles ameaçam. Eles têm tribunais próprios, se não seguirem as suas regras criminosas, eles agem à margem, bem distante da própria legislação que é feita pelas pessoas que foram eleitas pelo povo para fazer isso. Então, eles colocam em situação de risco e de humilhação pessoas e também instituições. Vou dar um caso agora recente, que aconteceu no Rio Grande do Norte, que acontece no Brasil. Vou dar um exemplo, no meu estado, outro no Rio de Janeiro, outro no Mato Grosso, outro em São Paulo. Se eu der exemplos, eu vou cansar aqui de falar que, através de uma rede social, eles colocam um salve, ou se não, um texto, que diz o que o Estado deve ser submetido às suas condições, a visita mais extensas, permitir que entre visitas íntimas 2 ou 3 vezes por dia. Eles impõem a vontade deles ao Estado. E se aquilo não for obedecido, eles vão queimar ônibus, vão queimar instituições, dar um tiro lá na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal da cidade que eles estão ameaçando. E por incrível que pareça, isso lá no Rio Grande do Norte, de 167 municípios, pelo menos metade, ou mais do que a metade, sofreram com esses ataques. E como é que está a situação lá agora? Aparentemente tranquila, que não está. Por quê? Porque... Mas está sempre sob ameaça, né? Exatamente, eles estão ali em estado latente, né? Eles se escondem na própria sociedade e, quando tornam e aparecem, eles voltam com esses atos terroristas. Então, eles proíbem políticos de entrarem nas comunidades, só entra com autorização dele, carros de polícia, serviços públicos. Então, tudo isso, submeter a população eu disse Mato Grosso porque é bem recente, quando você vê aquele bang-bang, aquele faroeste, aquele novo cangaço para assaltar um banco, algo que tem ali de interesse financeiro dessas quadrilhas que cercam a cidade e por horas submetem a população ao terrorismo, ao pânico. E fica todo mundo aguardando quem vai ser o próximo, né? Então, essas facções, elas são organizadas, elas têm uma estrutura de hierarquia, e que essa hierarquia e que essas atitudes, querendo ou não, coloca em pânico a população brasileira. Quando eu digo população de uma forma geral, as mais afetadas são aquelas que moram em comunidade. Então, o nosso projeto de lei tem essa previsão, tornar esses atos, tudo que eu já me referi aqui, que pode ter muito mais, tudo aquilo que coloca em condição de pânico a população brasileira, por quaisquer motivo dessas organizações criminosas, eu citei aqui as vontades dele. Eu citei aqui os interesses. Eu vou bolar uma fuga para os criminosos em um presídio. Para isso, eu submeto ali a população como escudo, como algo que possa ser negociado com o próprio Estado. Então, todas essas condições ou todas essas ações cometidas por organizações criminosas, milícias, facções, qualquer grupo de 2 ou mais pessoas que coloque pânico na população, sim, é tipificado agora como... passou agora no Senado, CCJ, está na Câmara, como ato terrorista. O que aumenta? Aumenta que não é afiançável, sim. Aumenta que
que isso, só em não ter fiança, só em não ser submetido às mesmas regras dos crimes comuns no Código Penal, ter aumento de pena, que isso hoje, os atos terroristas, o queimar um ônibus escolar, como acontece, destruir o patrimônio público ou privado, se aquela pessoa for pega com gasolina, muitas vezes é tipificado com o quê? Dano ao patrimônio, crime ambiental, então a pena não é muito longa. Então, a progressão de penas dele também passa agora de 2 quintos a 3 quintos. Ou seja, você tem mais possibilidade de ficar mais tempo preso. Entendeu? O bom que seria que os presídios realmente levassem aquela pessoa a cumprir a pena dela. A buscar uma ressocialização, uma conscientização dos atos que fazem. Pelo contrário, hoje a gente vê os presídios aperfeiçoando esses criminosos. Então, seria um outro problema. Então, só resumindo o nosso projeto de uma forma bem abrangente, bem geral, torna mais rígido. O crime de terrorismo, ele mesmo já fala. Ele já é algo que torna o Código Penal, ou senão os crimes que essas pessoas cometem, com mais rigor. Ele trata com mais rigor tudo isso. O relator acatou algumas emendas, uma delas que inclui também crimes praticados por motivação política, seria isso? Isso. O primeiro relator, que foi o senador Alessandro Vieira, na Comissão de Segurança Pública, ele quis incluir, na verdade, ele fez uma inclusão de algumas emendas e isso trouxe uma instabilidade, se não uma insegurança, para o Partido dos Trabalhadores. Ele acreditava-se que os movimentos sociais seriam incluídos. O MST, esses movimentos hoje que invadem ali os prédios abandonados, esses movimentos de rua, o de 8 de janeiro também, o que invadiu aqui o Senado, seria enquadrado também como atos terroristas. Então, essa foi a discussão e que atrasou. Foi retirado do texto, foi extraído, suprimido, e o texto ficou só no que toca à organização criminosa, milícias e facções. Porque se a gente parar para analisar as ações, os atos, muitas vezes, dessas organizações políticas, as organizações que invadem ali o patrimônio público, ali que está causando ali um certo dano ao patrimônio, ela tem uma característica semelhante. Ela causa ali uma instabilidade, causa tudo isso. Mas não dá para dizer que essas organizações sociais possam ser como atos terroristas, porque não são organizações criminosas. Então, não tem essa tipificação. Então, por isso que eu achei plausível tirar. E isso o PT aceitou, mas sempre aparecia uma dificuldade. Uma nota da Polícia Federal dizendo que ia aumentar o trabalho, que não tinha estrutura para atender o aumento do crime que ia ser, porque eles tratam justamente a investigação aí com eles. Então, sempre aparecia uma resistência. E, no final, nosso projeto caminhou, passou, sem muitas emendas. Essa foi retirada, sem muitas emendas. Existia ali o distúrbio social. Eu até queria ler aqui para a gente esclarecer para os nossos telespectadores, né, um trecho do projeto, que a criminalização não inclui manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria, e também atos com o objetivo de contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo, claro, da tipificação penal já prevista em lei. Então, porque tudo isso que foi lido aí é constitucional. Da liberdade de expressão das pessoas. Muitos queriam enquadrar, mas não tinha essa previsão, não dava. Agora, as organizações criminosas, assim, eles fazem assintosamente, de forma... eles têm um dolo específico de colocar a população nas condições que ele deseja para conquistar. E parece sadismo dessas pessoas atacar o transporte público, incendiar postos de saúde, como aconteceu no Rio Grande do Norte, acontece no Brasil afora, dizer o que vai ser feito dentro de uma comunidade ou não, o que pode ser feito ou não, ter toda essa estrutura paralela ao Estado e submeter as pessoas a esse pânico, no meu ponto de vista, acho que de muitas pessoas, e sim, dá para ter sido caracterizado há muito tempo como um ato terrorista. Senador, também foi colocada aí a previsão de punir como ato terrorista organizações criminosas que ameacem servidores públicos que estejam combatendo exatamente o crime organizado. Explica melhor para a gente como que isso funciona. Perfeitamente bem. Tem um projeto do senador Moro semelhante.
aquele que causa... Ele, inclusive, era um dos alvos, né? Isso, que é um dos uma alvos. Experiência operação própria. da Polícia Federal. Uma experiência própria. Então, pessoas do Ministério Público, dos juizados, policiais militares, que sofrem dessas ameaças, preste bem atenção, essas pessoas já sofrem ameaças como essa. E aquele cidadão comum, que não pode denunciar, que vê tudo que acontece, não pode falar nada, não pode fazer nada. Então, um exemplo agora que me veio à cabeça é de uma prefeitura, que eu não vou dizer o nome do município, para não causar em risco a vida do prefeito, que teve que submeter-se à vontade da facção criminosa, que ocupa lá o meu estado, a entregar cargos da administração municipal. Gente, eu falo isso porque chegou o cúmulo do absurdo. Você receber ali uma mensagem se identificando e dizendo que precisa de 5 cargos na prefeitura, na educação, na saúde, para colocar familiares dele, senão os integrantes dele. E se não o fizer, o que é que acontece? É ameaçado. É ameaçado de queimar os veículos, a frota dele, ou senão até mesmo perder a vida. Recentemente a gente teve um prefeito lá no Rio Grande do Norte que perdeu a vida e até agora a gente não sabe o motivo, se foi uma dessas motivações também, porque foi logo em sequência aos ataques que houveram de 2 meses contra o Estado, que passaram 14 dias. Então, nessa sequência, ele veio em casa, levou 2 disparos de arma de fogo e faleceu. Então, muita coisa pode estar relacionada até mesmo com esse depoimento que eu dei, que é verídico, que até conversando com a Polícia Federal, eu citei isso aí, já encaminhei por ofício para ser apurado, da audácia que o crime organizado, ou que o crime que se acha organizado diante de um Estado, muitas vezes falho, está submetendo as pessoas. Hoje um prefeito, amanhã pode ser um senador, senão a imprensa. Então, são essas as condições que a gente É um estado paralelo, hoje, né, senador? Eu contei essa história todinha para fundamentar essa nossa tipificação dentro do Código Penal. Porque existia esse vácuo, essa abertura, essa lacuna, que numa conversa, como surge o projeto de lei, né? Numa conversa com um amigo promotor, com um amigo juiz, com um professor de direito penal, discutindo tudo isso, que em 2017 o Rio Grande do Norte passou por situações parecidas, como a gente enrijecer a pena, porque o juiz lá da instância dele, que cuida da parte dele, dizia, eu não tenho como enquadrar. O promotor disse, a gente não tem também como segurar. Então vai para a audiência de custódia, que é aquele elemento que já é conhecido, por fazer parte de uma organização criminosa, não tem a tipificação, ele sofre a pena, como eu disse, muitas vezes baixa, volta para a rua, para voltar a incendiar. Então, essa impunidade, ou talvez tratar alguns crimes que deve ser seguido com punição muito mais rígidas, com permissibilidade, causa justamente essa ocasião que é a violência pública que o nosso país vive hoje. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.